É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao Play Up Cast. E hoje eu e o Fábio estamos aqui com duas pessoas importantíssimas, com muitas histórias, muita coisa legal que a gente vai falar, que a gente vai chorar, eles vão, na verdade, chorar. Então eu espero que vocês curtam bastante. Coitado, né? E eu já vou passar a sorrindo, bola então. para eles aqui, para eles se apresentarem. E vocês vão ver altas histórias da música católica e altas histórias de vida, não é? É isso aí, é isso aí. Cara, honra enorme receber os dois aqui. Tem nem palavras assim. Eu sou pequeno, sou mais novo. Fica à vontade. Eu também sou É com você, cara. Eu também sou novo. E eu, assim, bom, antes de mais nada, agradecer demais aqui. Demais. Né? A gente conseguiu achar essas pérolas aqui, pessoas queridas, amadas, e que vocês que já passaram dos 40, né? 40 já mais. passaram dos 40 40 mais, com certeza tem histórias lindas, emocionantes e evangelizadoras com esses dois caras aqui. Vou passar a bola para eles, agradecendo já de cara. Senão eu também choro. Se eu ficar falando que eu vou também chorar, então, por favor, diga quem és tu. Opa, eu sou Jailson, né? Lanzelotti, né? Da Paróquia Divino Salvador, hoje Loreto, músico, teólogo, pedagogo, enfim, trabalho com educação, né? Mas o chamado de Deus na minha vida foi através da música. Me encantou, me laçou de uma vez por todas. Alexandre Norato, né? Muito tempo na música, desde o 1900 e bolinha, né? 40 mais. Né? 40 mais. Mas, assim, muito feliz de estar aqui e de receber o convite de vocês. E a história vai falando aí um pouco da gente, né? Mas desde os 16 anos a gente está dentro dessa história de música aí. Agora com 54, a gente faz as contas aí e vocês vão saber quanto tempo de música a gente tem aí. Nossa. Se a gente parar para a gente ver, por exemplo, eu estava conversando com o Fábio, né? Eu fui aquela criança que, quando eu tinha 8, 9 anos, a minha mãe chegou com uma caixa, me lembro como se fosse hoje, Natal, chegou com uma caixa enorme. Aí eu, talvez você não saiba o que é isso, eu falei, meu Deus, vou ganhar um autorama. um autorama. Aí eu abri violão, eu falei, como é que é isso? Não, é para você tocar na missa, você vai aprender para tocar na missa. Então, com 8 para 9 anos, lá fui eu estudar, lá na Praça Seca, ver se você lembra dele, professor Francisco. Ensinou todo mundo lá na Praça Seca a tocar violão. E eu fui a pessoa que fui tocar, né, música para a missa. Eu não sei como é que vocês foram parar na igreja. Se foi assim desde criança, porque o Fábio eu sei que foi. Quando eu conheci o Fábio, ele era criança, tocava nas missas, tocava na missa, não, tocava na banda já era um doido, cara. Teclado cheio de coisa, novinho e já cantando. Meu caso foi aquela história, né? Minha família sempre foi católica, sempre me levava nas missas, primeira comunhão, e tinha aquele ato, né, de primeira comunhão até crisma, que às vezes tem perseverança, não tem, faz o quê, e até por uma logística familiar, acredito que eles eram só naquela questão de missa e volta, né? Missa dominical, acho que é uma fase de cada um até, enfim. Mas eu estava com 2 anos de 2 anos tocando, né, teclado já. E meu pai, poxa, você quer aprender, você quer enveredar numa missa e tal, tocar nas missas? Quero, pai, quero. Pai. Sempre perguntava lá pra galera, poxa, meu filho e tal, paróquia de São Brás, Madureira, pô, ficava naquela, empurra, até que teve aquele evento, né, que marcou minha vida, que foi o Comuniarte. Era um evento entre as missas, manhã e noite, e ali era um espaço que, enfim, a comunidade fazia inscrição. Pô, você toca o quê? Você pinta, você, enfim, dança, atua. E meu pai me inscreveu ali, eu toquei. E quando terminou, o padre olhou e falou assim, quero ir na missa das crianças. Aí começou. Foi assim. E você? O meu foi um processo já mais na adolescência, já para os 17 anos, né, retornando à igreja. Ia também como criança com os meus pais também, a São Benedito, lá de Pilares. E aí conheci a Divino Salvador, aí ingressei na Crisma,
né? E aí eu vi que a galera, eu tocava já um pouco de violão, e aí eu vi que o pessoal ainda estava dando uma estudada, né? Precisava de uma ajuda, e eu mesmo crismando já comecei a ajudar tocando. E aí depois da crisma ele falou assim, não, você veio coordenar conosco, e dali no caso, né, foi a paixão, né? Não foi à primeira vista, né? Resgatou na paróquia do Divino Salvador, em Piedade. Exatamente. Aí começamos a questão da missa, que era no caso, né, em 91, né? Então não tinha ainda os violões elétricos, né? Eram 5, 6 violões, Isso. né? E cada um afinando o seu de forma desafinada. Exatamente. Então às vezes tinha que pegar o violão de todo mundo. Não, peraí, para tudo, vamos afinar o violão todo. Aí você tinha que afinar o violão de todo mundo. E foi um processo. Olha só. Para depois chegar ao som, porque só utilizava o som na paróquia, era o microfone do padre e quem fazia as leituras e ponto final. Não tinha som para a música. Mas aí que vem uma outra coisa legal, né? Não sei se você lembra. Quando começou a vamos ligar o violão, o que que a gente tinha? Aquela coisa que a gente colava ali. Tinha esse nome disso. Chegamos Cristal. Cristal. Cara, cristal. Cristal. Você está se entregando como o mais Exatamente. antigo aqui. O cristal. E quem tinha um cristal é que era rico, né? Exatamente, era Falei, rei. pô, o cara tem um cristal. Isso. Olha lá, ó, no violão dele. Olha lá. Exatamente. Tem um cristal. Aí surgiu a caixa tem de um cristal, som. Alexandre? Mais de um. Que aquela droga também, quando quebrava, era um fio fininho, né? Exato, não tinha como Não consertar. tinha como consertar, eu acho que era feito de propósito para você comprar outro, né? Isso mesmo. Eu comecei na música mais cedo, não na igreja, mas na música um pouquinho mais cedo por causa da minha mãe. A minha mãe foi aprender violão por necessidade do grupo de oração e, ao mesmo tempo, ou para me fisgar, ou fisgar o meu irmão, né? Tá aqui com a gente aqui, Marcelo. E aí ela me fisgou primeiro, né? Ela me fisgou primeiro. E eu pegava escondido, achando que ela não estava vendo, só que ela estava vendo e era de propósito, né? A intenção dela era me pegar mesmo para tocar. E eu ela acabou saindo da aula, ela não tinha como pagar para os dois, então eu fui no lugar dela. Depois que eu saí, é que ela voltou às aulas de violão. E você tinha mais ou menos quantos anos? Eu nessa tinha época? de 9 para 10 anos e comecei a tocar. Isso fez muito bem, até para quem tem filhos. Comece cedo, coloque a criança num instrumento, Verdade. isso ajuda a ter foco, ajuda a ter perseverança, disciplina, Cérebro. né? Um hobby. Pode não ser uma profissão, mas pode ser um bom hobby, um hobby saudável, né? Tira da tela, entendeu? Boa. Então é muito bom, né? E principalmente o seguinte, eu era um cara meio que desse grupo nerd. Então o violão me fez muito bem, porque mesmo com a turminha que fazia sucesso e os nerds não entravam, o violão entrava. Opa! Então aquilo quebrava o gelo, quebrava a bolha. Isso aí. foi muito legal, né? Então eu consegui quebrar algumas bolhas por causa do instrumento, né? E comecei na igreja depois de um hiato. Eu saí da perseverança, fiquei 2 anos, não fui à missa, não fiz nada, me afastei, meus pais na igreja e eu me afastei. Da onde era? São Luís Gonzaga. São Luís. E aí, Piedade, Madureira e outra de Madureira, né? Exatamente. Eu na Praça Seca. Eu me afastei, é tudo muito, muito próximo, né? E aí eu me afastei, passei 2 anos 3 anos. Foi quando um padre entrou na paróquia e me chamou de volta, fez a minha missa de 15 anos e me chamou de volta. E aí a gente começou ali tocando no grupo de perseverança, me chamaram para o Crisma, não saí mais do Crisma, ficamos ali, foi quando surgiu a banda e tudo mais. E aí parou mais. Você me fez lembrar, porque a questão assim, né? A música também, para mim, veio antes, no caso da igreja. Né? Aos meus 14 para 15 anos, eu decidi largar o futebol, né? E ir para a música. Do nada. Né? E aí meu pai me deu um violão, não, quase tonante, né? Era um Giannini, enfim, quase tonante. E aí comecei a estudar autodidata, e fui começar a estudar um pouco. Aí meu pai viu que eu estava levando a sério, né? Aí passou a parte de vestibular, que foi para os 17 e tudo mais. Eu falei, eu quero fazer música. Música? Não, você não vai ser um vagabundo, isso eu nunca mais esqueci. Aí meu pai já estava junto comigo.
Aí ele disse, não, você não vai ser você tem que estudar alguma coisa, te dê um futuro e tal, tudo mais. Eu fui fazer, eu estava contando para você, contabilidade, fazer administração no Arguilho, eu fui para contabilidade e tal, tudo mais, né? Mas eu estudava música de forma autodidata, aí eu conseguia umas vagas, né, e alguns cursos gratuitos, Casa Milton Piano, Casa Banda, sim. exatamente, Marisa, minha filhada, César, né, eu fui lá estudar gratuitamente, depois fui para Vila Lobos, aí meu pai Era ali no centro? era Marisa Barro, Tijuca. Tijuca, perto da Marisa Barro ali, Porque tinham dois grandes polos com lojas de tinha música, na Zona Sul, tinha lá Tinha na Casa Milton, tinha na Zona Sul, na Copacabana. e Copacabana e ali na Tijuca. Eu lembro disso porque eu comprei assim, minha mãe comprou um PSR 100 na época, eu fiquei um pouco, e depois ela comprou em 1995, lá na Casa Milton, um Olha. PSR 510 da Yamaha, que eu fiquei por anos, e aí foi o meu divisor, assim, de desenvolvimento ali, arranjador e tal. Então, assim, eu lembro da Casa Milton por conta disso, sabe? E aí as coisas vão se entrelaçando, né? Até chegar, no caso, em Deus com a questão da música. Né? E meu pai não queria. E aí depois, né, ele voltou para a igreja através da música que a gente, no caso, executava. Tem uma coisa, né? Já que somos 40 a mais, já que somos 40 a mais, quem não lembra da época que você pegava o violão e comprava revistinha de cifra na banca? Sim. As revistinhas de cifra. Só existia essa Só existia possibilidade. isso. Não tinha outra Não possibilidade. tinha internet, não tinha nada. Tinha Internet, né? Tinha. Na banca. Na banca. E a música que estava tocando no rádio você já procurava na revistinha, Exato. né? Uhum. As músicas da igreja, o pessoal fazia umas pastinhas com as cifras erradas. Sim. Quando a gente escutava em cada paróquia, cantava de um jeito, mudava sim, até a letra, a melodia e por aí vai. métrica, né? A métrica é verdade. É Aquelas isso aí. revistinhas marcaram época, né? Marcaram época. Marcaram época. E aí eu fico, assim, né? Todos nós, né, passamos por essa coisa de ter ali os seus 15, 20 anos, que foi uma época, né, por exemplo, década de 80, 90, uma época que tinha muito, assim, rock, né? Tinha muito rock, né? O rock estava muito em alta e tal. E aí, né, nessa época, né, quando eu estava tocando violão, e aí com 12 anos eu falei, eu acho que eu quero tocar baixo. Aí peguei um baixo, comecei a tocar baixo. E aí me veio aquela coisa assim, né? Poxa, eu tenho que tocar Iron Maiden, Rush, tem que tocar rock, tem que tocar não sei o quê. E nessa época surgiu, eu comecei a ver algumas bandas de música sacra, assim, dentro da onde eu fazia parte. Eu era um jovem e fazia parte de um grupo chamado Perseverança, que era todo sábado, né? Que era assim, tem gente que no sábado não sabe o que fazer, tem gente que escolhe um programa na TV aí, Chacrinha, ou seja, na época do Chacrinha, mesmo. Aí eu vez de ficar vendo Chacrinha, a gente ia falar para Perseverança, né? E aí vinha aquela coisa, né? Eu me lembro de uma coisa como esse rock, né? Que eu era muito ligado no rock, e eu fui aquele menino adolescente, chato pra caramba, rebelde, roqueiro, não sei o quê. E o pessoal tocando Desde o Nascer ao Pôr. E eu, Infinita, Infinita Highway, né? O pessoal tá tocando Infinita Highway. Aí tocando Palmas pra Jesus. E eu tocando. Que coisa é isso? Palmas pra Jesus. Então a gente veio de uma época assim, né? E aí. Música de missa, hein? Música da missa, palmas Palmas pra pra Jesus. Jesus é música da missa. Daqui a pouco a gente chega nesse Palmas assunto. pra Jesus. Então, e aí, Olha, eu tô querendo chegar. falar disso. Como vocês passaram por essa época da música, do rock dos anos 80 e trouxeram como influência para as músicas sacras? Como é que foi isso aí? Posso falar? Então, assim, cara, não tem como. Eu vindo... A música é o que a gente vive, certo? Eu vim de uma adolescência fora da igreja, com uma influência musical do mundo, certo? Sempre houve e sempre haverá grandes músicos que tocam no mundo secular. Sem a gente, no momento, fazer um juízo de valor, haverá sempre os músicos que são muito bons e que trazem as novidades. Dentro da igreja eu sempre ouvi isso. Muitos grandes músicos que trouxeram grandes sinfônicas aí, sacras, eram músicos seculares, que a igreja contratou para fazer grandes obras sacras. Então, para começar, está por aí.
Então a gente trouxe na nossa imaturidade, na nossa ignorância, mas também na nossa boa intenção de criança, adolescente, essas influências para dentro daquilo que a gente vivia dentro da igreja. Então, assim, o Palmas para Jesus que você falou, o Ayalon é que começou a fazer esse negócio, cara. Olha só. A gente fazia literalmente a introdução de que país é esse para tocar Palmas para Jesus. Isso. A gente colocou na época, como existiam outros cantores, como aquele Jorge Benjor, que estava estourado. A gente fazia a banda de Jesus Cristo Chegou para animar a festa. A gente transformava em certo... Claro que não era na missa, gente, calma. A gente fazia paródias para os grandes encontros, para os shows, a gente trazia isso. Para a gente parecia uma coisa natural, eu acredito até que fosse, porque nós éramos muito jovens, muito maturos, né? Não havia uma rigidez litúrgica, muitas vezes, não havia ainda uma visão pastoral mais acurada sobre isso. Uma maturidade. Então, uma maturidade nossa. Então, a gente trazia, sim, para dentro muitas influências do rock, mas também trazia muitas influências do protestantismo para dentro daquilo que a gente também vivia. E isso aí não é nada demais, porque a renovação carismática trouxe muito essas músicas para o universo católico. E o padre Marcelo foi um dos caras que mais cantou música protestante. E se tem o selo do padre Marcelo, não é mais protestante. Muita gente fala isso. Se tem o selo do padre Marcelo, não é mais protestante. E aí você... Foi da mesma forma, porque até então a gente queria, eu acho que o objetivo era de melhorar o que a gente estava conhecendo também das músicas que a gente utilizava, como você falou. Pô, vou tocar assim, essa música assim, desde o nascer ao pôr do sol. E a gente ia começando a fazer uma nova roupagem, um novo arranjo com aquilo que a gente, no caso, trazia, como no caso, né, o Alexandre falou, né, do que você conhecia, do que você estava vivendo. Então, eu tentava melhorar aquilo que a gente já não estava muito de acordo com o nosso gosto. Não só com o nosso gosto, né, mas sair daquela mesmice, né, porque as músicas pareciam que eram todas iguais, né, do início ao fim. Então você queria colocar um arranjo. As músicas não tinham arranjo. Não. Ou você tocava teclado ou tocava violão. Baixo? Que baixo? Para que vai botar um baixo? O baixo, a música era sol, dó, ré, mi. Você vai fazer sol, dó, ré, mi. Sol, dó, ré, mi. No baixo era isso que acontecia. Não tinha arranjo. Então a gente trazia essa roupagem nova, né, de outros músicos extraordinários, músicas muito legais, né, e que a gente vai ver, né, quando a gente fala de uma musiquinha com 3 ou 4 acordes, às vezes você desiste até da música que você está compondo, porque ficou muito parecida com a de não sei quem. Aí você desiste, aí você faz outra, desiste também, porque o refrão tá igual a uma outra música. Aí você vai mudando. Eu acho que isso foi... Mas também foi bastante benéfico, porque também fez com que muitos começassem a estudar, a se interessar por isso. Né, de fazer com que as músicas ficassem melhores, não que fossem ruins ou piores, mas uma cara nossa. Exato. Vamos dizer assim, musicalmente falando, musicalmente falando, sair. Se a voz puder contribuir, acho que até também é repertório do adolescente, né? Assim, quando ele não tem um repertório grande, como um cara que está há 40 anos na música. Exato. Então ele acaba trazendo aqueles elementos que ele conhece para dentro da música que ele quer tocar, com a cara dele, como o Alexandre falou. Pô, cara, vou trazer uma cadeira, vou botar pra pegar mais um. Esse podcast sempre tem uma voz que não Sempre tem uma voz que não aparece, olha só. Eu tô perguntando para vocês por quê? Muito porque legal. Hoje, né, nos dias de hoje, a gente faz isso, eu e o Fábio. Só que a gente faz com jazz. A gente gosta de jazz, música instrumental, né? É um outro nível, né? É um outro nível. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer, né? As pessoas falam assim, o músico Rebelo. O Rebelo toca jazz. Na verdade, sim, eu gosto de jazz, mas eu gosto das tensões que o jazz traz. Aquela sétima, aquela nona, aquela alterada em alguns momentos certos. Aquilo casa bem. Durante muito tempo eu tocando, eu falo... Mas não tem essa bem. Aí, Rebelo, vai aí com a noninha. Vai com a noninha. Vai com a noninha. Então, ou seja, aquilo que você falou, né? É aquilo que você escuta, é aquilo que você tem hoje. E aí, pegando um gancho com isso, né? Comparado com o que vocês
tinham lá nos anos 80, 90, né? Eu falo dos anos 80, mas já terno nos anos 80, né? Já no final dos anos 80, nos anos 90 e tal. O jovem hoje talvez não tenha muito isso, né, cara? Muita música de contexto, né? Assim, era o que eu havia comentado, né, das outras vezes, né, com muita gente, inclusive. Hoje a música ela é mais entretenimento do que apreciação. Então, para entreter alguém, teoricamente, só precisa de uma batida, sabe? É mais ou menos isso. Então, assim, para você apreciar, você precisa ter aquele cuidado artesanal com aquilo que você produz. Então, tem um esmero ali. Hoje você tem esmero na sonoridade. Pô, quero um bumbo que trema a terra. Naquela época, não. Poxa, aquela tensão ali funciona melhor, né? Leva a pessoa para um outro caminho. Então, tanto que eu hoje vejo, assim, tem muitos jovens na contramão ouvindo LPs das antigas, assim. Eu vejo, assim, a filha de um amigo nosso, o Isaías, né? Sim. Ela gosta de LP, cara. Escuta a música das antigas, ele Regina e olha lá. E aí, a gente está falando de uma sonoridade inferior à de hoje, só que uma qualidade para apreciação musical extraordinária. Né? E aí, como é que nesse meio tempo, fazendo uma cronologia, né, do que a gente está falando, de que nós viemos lá, criança, música e tal, como e quando surgiram as bandas, né? Eu sei que vocês dois tiveram bandas, tiveram grupos e tal, então eu quero saber primeiro como é que elas surgiram, é a minha primeira pergunta. E a outra é, assim, se em algum momento vocês como banda, como é que foi a questão de tentações, vaidade, se em algum determinado momento vocês queriam parar com aquilo, porque assim, a gente é tão bom que a gente pode tocar em festa, a gente pode ser uma banda de rock. E em algum momento surgiu alguma coisa assim com vocês? Eu comecei com uma bandazinha, aquelas bandazinhas de garagem, né, secular. Né, os amigos do colégio, aquela coisa toda, tentando montar. E aí, rapidamente, foi quase no mesmo momento, né, que eu estava também na igreja. E aí, no caso, eu larguei aquela para começar uma na igreja. Porque eu achava que aquilo ali era, né, o boom do momento, nos anos 80, 90, né? Para nos anos 90. Não é 90, né? Exatamente, 90. E aí, reuni aqueles que sabiam tocar um pouco, como você estava falando, né, Rebelo? Assim, o outro tocava só violão, aí se interessou pelo baixo, então, começa a estudar, vamos montar, e começou assim um quebra-cabeça, né, na necessidade de fazer um pouco mais para as missas e as animações que aconteciam nos grupos de oração, grupo jovem, na Crisma, no EAC, nos movimentos, nas pastorais, nos encontros, e aí isso foi tomando uma proporção que a gente não sabia onde ia parar. E quando a gente se viu, no caso, uma paróquia tinham 4, 5 bandas, né? E em cada paróquia tinha um movimento mais ou menos assim. E algumas bandas que e aí vieram os festivais. Aí vieram os festivais. Isso aí. Os festivais. Nossa! Um de apresentação e um de competição, né? É mesmo? Foi. Foram só 2 mesmo. Porque o Ayalon, ele nasceu assim, de uma ideia que eu já cantava com uma menina na igreja, que era a Patrícia, e com um outro parceiro meu, o Rogério Graciano, que tocava percussão. Então, o que acontece? A gente montou ele num tantanzinho pequenininho, um bongô. Ela que canta, não sei se ainda canta, a Patrícia. Mais usado na geração. Canta muito. Eu lembro. Uma voz assim, que eu chamo de voz irmã, aquela que a gente consegue harmonizar bem, né? Legal. E eu no violãozinho, tonante, preto, aquele coisa azul assim na frente. Eu só pegava os outros Por enquanto, porque daqui a direito. pouco eu solto uma dele aqui, calma. Aí, o que acontece? A Vamos gente lá, foi se vamos apresentar num festival desse, e a gente cantou, foi Manifestou o poder do seu braço, bongô, violão e as vozes, né? E a gente dividiu as vozes em 3 vozes e fazia aquela música em 3 vozes, o violão e o bongô. Aí ficou maneiro.
Maneiro. Só que era muito empírico, né? Aí a gente partiu pra uma coisa melhor. Vamos fazer uma apresentação da banda. Chama um cara que é guitarrista. Aí eu fazendo a base, o cara que é o guitarrista, só que os solos era pão, pão, pão. Né? Catando. E no dia da apresentação a gente não tinha bateria do Rogério. E eu falei, pai, eu não tenho bateria pro Rogério, pai. O que eu faço agora? O que você tem mais próximo de bateria? Vamos numa loja agora. Meu pai comprou um timbal, cara, para fazer os toques. Ele arranjou uma caixa de bateria de escola de samba Olha aí. e não tinha bumbo. E os Pai. pratos, o pai do Nalo, que era o Peão Peão Peão, conseguiu os pratos pra gente, que eram duas serras circulares. Caramba. Serra! Que isso? Serra! Disco de serra! Caramba. Que a gente Revela colocou que os dois fez- negócios de microfone, amarrou e fez os pratos do Rogério. Foi assim a nossa primeira apresentação. Então eu falo para quem está ouvindo, não é porque era muito antigo, não, é porque era vontade de fazer acontecer. Então se você tem vontade de fazer acontecer, faça acontecer com o que você tem, cara. Geração. Perfeito. Entendeu? Porque foi o que a gente fez. A gente foi e tinha na nossa primeira apresentação da paróquia 60 e tantas pessoas. Metade saiu achando ruim, metade saiu achando bom. E fomos levando. Né? Que bom que todos ficaram até ali o fim, né? Ficaram, Porque metade achou. Você poderia ter ido embora metade antes. Dos festivais era um incentivo total, Incentivo. né? Um estímulo para aquela juventude, né? Veio, nós participamos do primeiro festival, foi com o Exalt, né? E aí tinha Hero Novaro, tinha umas bandas assim, mega, né? Aquela banda da Mariazinha, Também de Bento Ribeiro. de Bento Aquela Caramba, banda que nossa, eu não sou dessa época, Coral não. Magnífica. Coral Magnífica, Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Aí subia no palco, aquela galera toda, e subiram 5 pessoas. Aí o cara armando lá o som e tal, não sei o quê. Aí subiam, as bandas eram com 10, 5 backings, aquelas coisas e tal, mas a gente era eu, um vocal, uma guitarra, um baixo, teclado e uma bateria. Aí o cara arrumando o som, só são vocês? Aí eu falei, só somos Meu nós. Deus, né? A gente Só somos nós. E tal. Aí o festival foi, tinha os jurados, aí a gente foi ao concurso, ganhamos melhor música, Maneiro. melhor letra, melhor não sei o quê, mas a gente sabia que também dos festivais. Assim, Agora, o Ribeiro perguntou se houve algum momento em que a gente pensou em sair fora da igreja, né? Tentações de No Elon não jovem houve. dele. No Elon não houve. Nosso objetivo era nos tornar uma banda de referência. E eu acredito que a gente, em algum momento, conseguiu ser banda de referência. Não a única referência, mas uma das referências que a gente, se a gente podia ser, a gente alcançou esse objetivo em ser uma banda referência. Isso, vocês foram lá, no Barzinho de Jesus. Já ouviram falar disso? Barzinho de Barzinho. Jesus. É uma banda que podia voltar, né? Porque Exatamente. Porque ela prega muito a própria paróquia, né? é Exato. isso aí. As pessoas saíam da missa e não tinham para onde ir. Tipo, acabou o domingo. Então ficava na cantina, a gente amava lá, de jovem, né? né? Aquele som Frankenstein, né? Cata de alguma coisa na época, você colocou e o evento acontecia. Isso era fantástico. Hoje tem a questão ainda de estar perigoso, estar tarde, estar à noite. A gente vai enfrentar uma outra dificuldade, né, para que isso aconteça. Mas os festivais e todos esses eventos são maravilhosos. Me fez lembrar a questão da técnica do estudo, que era interessante porque, assim, tocando, né, já com a banda, e às vezes algumas coisas de trabalho na escola, assim, e tudo mais, com a banda, com professores, músicos também, profissionais. E aí a dinâmica da paróquia, né, de igreja, né, das músicas, quem vai cantar? Vai ser o Alexandre, ó, a música não troca o tom, não, sobe 2 tons. Na hora, e todo mundo já... Agora, na parte secular, pô, não, cara, tem que ser original. Não, trocar o tom e peraí, espera, tem que ensaiar, tem que... Ou seja, até isso assim, essa parte, no caso da igreja, né, ela flui de uma forma assim, muito mais simples, né, e muito mais rápida. Né? Você vai... Acessível, né? Exatamente, isso aí eu achei muito interessante. Porque, às vezes, quando tinha alguns trabalhos, como eu falei, né, para mudar o tom daquela música da... Problemático. Né? Não dá. Tem que estudar de novo aqui como é que vai fazer o baixo, a linha não é assim, tem que ver. Eu falei, na igreja, quem vai cantar? Vai ser o Alexandre? Não, vai ser o Cirino. Não, vai ser o Marcelo. Troca o tom, tá em dó. Não, ele toca em sol. Ele canta em sol.
Mas, pô, é muito longe, não tem problema, na hora sai, né? Assim, essa facilidade, no caso, na igreja, né, a gente pegou de uma forma assim absurda, né? Absurdo. É Acho que a absurdo. coisa virou. Isso é Porque absurdo. acabou que eu toquei com bons músicos também, foi uma escola para mim, eu toquei com o Alan Rangel. Então, acaba que na troca de informação você aprende. Com certeza. Eu toquei com o Duda Suliano. Sim, Então, foi. você ali, cara, você aprende. Eu toquei 3 anos com o Duda. Então, você, ele fala, tá errado, é assim, é assado, muda assim. E, em vez de jogar essa nota, joga outra. Nossa. Entendeu? E a dinâmica da música, isso que eu estava falando. Da diferença quando vai entrar antes do refrão, quando entra no refrão, quando volta para a estrofe, que você vê isso na música secular. E isso é que dá o tom, que dá um movimento para a música. Eu falo isso para o pessoal da missa. Mesmo na missa é possível você usar dinâmica. Sim, sim. Porque senão parece que a música é a mesma coisa do início ao fim. Exatamente. Entendeu? E teve um retiro que a gente fez para ministérios, todos os ministérios, e tinham pregadores de vários ministérios e tinham vários ministérios ali. E a gente, na época, olha quem estava na equipe de música da comunidade de Emanuel. Mário Anderson no Viver, Elaine Hagdene, Duda Suliano, que não era de banda nenhuma, na época, depois que eu chamei para o Elon, eu, e tinha um outro rapaz no baixo. E nós oramos, e aí eu fiz um desafio. Nós a equipe já falou que a gente vai ter 1 hora para a gente fazer o louvor. 1 hora de louvor. Nós vamos fazer louvor, animação, adoração, sem falar nada, apenas na dinâmica da música. Fizemos uma oração, fizemos um set list e começamos. As pessoas adoraram, louvaram, se animaram, choraram, sorriram, sem a gente falar agora essa, agora a outra. Ou se falar assim, irmãos, agora fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Não falamos absolutamente nada, fizemos uma experiência musical com aquela gente. E de louvor. E deu certo. Até onde a música pode te atingir. Ministração por meio da música. Exatamente. Pura e simples. Usando a dinâmica. Então, eu acho que isso também vale muito, não só a harmonização, o conhecimento que é, assim, imprescindível, porque mesmo empiricamente você busca o conhecimento, mas ter o feeling. E isso aí está dentro também da nossa maneira de rezar, orar e ler a palavra. Exatamente. Né? E vivê-la. Porque aí você, na hora da meditação, consegue colocar isso em prática. Não só na música, mas pelos atos, né? E aí a gente, falando em música, né? É aquela famosa pausa. Silêncio também é música. O silêncio é música. Você dá uma bombada na pausa ali, né? Dá uma nota na trave, acabou, o anjo vai, acabou. Ah, meu filho, vou embora agora, né? E agora vamos falar de Atos também, né? Assim, o Honorato eu já conhecia, né? Não dessa época, depois. Mas o André é quem teve a ideia de te chamar. E eu quem tive a ideia de chamar o Jair. Então eu queria assim, André, como é que foi, como é que você conheceu, tipo, o Honorato? Depois eu falo como eu conheci o Jair. Porque daí, bem ou mal, a gente está falando de ato ali, né? O ato de estar ali, vocês fizeram que a gente passou a conhecer, né, cada um de vocês de alguma maneira ali, e o que isso mudou na nossa vida para a gente poder ter a ideia de chamar vocês. Esse um ponto interessante. Uma coisa que eu esperei a vida inteira para poder agora fazer a pergunta para ele. Como é que você não conseguiu comprar aquela Golden? Porque a Golden, cara, assim, a gente está falando de lojas, né? Eu ia pro centro da cidade para ficar olhando vitrine. Guitarra, Eu também fiz isso muitas vezes. guitarra de prata. Não, eu tinha uma de Golden prata na Carioca. Assalto de prata. com assim. aquela forma Golden Gibson, da né? guitarra da Metallica. Uhum. Metallica. Era quase um X. Sim, cara. E aí, como é que eu conheci ele? Com a Golden, Uma que era assim, meu Deus, ele tem uma Golden. Les Paul.
Tem uma Golden, cara. Meu Deus, como ele tem uma Golden, ele é rico. Ele é maravilhoso. Ele tinha uma Golden. E a Golden dele não era uma Golden cheia de corda solta, estilosa. Ele tocava com óculos, que era óculos pequenininho, cabelo assim, jaqueta de couro preta. Artista. Tocando com aquela calça jeans dos anos 80 aqui, assim, ó. Lá em cima, mano. Lá em cima, lá em cima. Faltava saber, olha. É isso mesmo. Aquela calça aqui, né? E ele cantando aqui, pô, né? Cara que não era Legião, né? Mas aí o estilo. Eu falei assim, caraca, bicho, assim que eu conheci, né? Não, fora de brincadeira, né? Fui da minha igreja também nos shows e tal. Eu era jovem também. E aí vocês estavam sempre lá, né? Tocando. Mas isso foi uma coisa que a gente estava conversando antes, marcou, né, cara? A música, instrumento, evolução, estudo, como é que a gente teve acesso. E aí eu conheci e fiquei com isso ali, porque isso marcou a minha adolescência, né? E eu falei assim, banda I Alone, e eu vi assim, toda vez que tinha encontro de jovens, estava lá a banda lá, e era uma banda que tinha estilo, né? Como se foram músicos bons ali, músicos legais, e cada um com as suas Golden, Jennifers, né? Golden, Jennifer, Magnum, aqueles instrumentos da época, né? E aí eu falei assim, cara, fiquei com isso, né? Vou revelar uma coisa que você vai se decepcionar, era tudo emprestado. Mas ninguém sabia. Mas tem mais. Vai. E aqueles pedais, Oliver. Olha só. Foi assim, cara, que eu conheci eles, entendeu? Cara, os amigos do mundo, nesse momento, conseguiu entender isso. A gente fala do mundo, parece uma coisa pejorativa, mas assim, que não era da igreja, você conseguiu entender a coisa, fala assim, pô, bicho, leva aí, tô tocando final de semana, e, cara, limpava tudo, deixava tudo bonitinho, servia o Senhor, e depois limpava tudo e entregava. Entendeu? É isso que eu falo. Quando a gente quer servir, a gente não vê barreira em nada. A gente dá um jeito. É isso aí. A gente dá o jeito de servir. Deus providencia. E Deus providencia. Entendeu? E assim, aos poucos, a gente sim foi melhorando, começa a trabalhar. Exato. Né? Não tem tanta responsabilidade dentro de casa, porque ainda ajuda um pouco em casa, mas ainda é solteiro, então você vai lá e compra o teu instrumento. Entendeu? Compra um violão, compra uma guitarra. Mas no início, a gente contou muito com a ajuda de gente até que nem era da igreja, mas que se dispunha e falou assim, não estou usando esse violão. Cara, eu tocava com Ovation. Eita. Eu já toquei com Ovation várias vezes. Nossa. Cara, quem que tinha um Ovation? Tinha uma moça que era da vila da senhora lá do violão, que precisava violão, que era amiga da minha mãe. Tô com o violão parado lá em casa, não sei se a Alexandre ia querer emprestado. Eu falei, mãe, quando é assim é ruizão. Mas vai lá, ela tá tudo o filho dela tá quebrado. Aí eu cheguei lá, cara, eu era um Ovation, bicho. Eu falei assim, não, o violão é até bom. Eu vou levar. Eu deixo assinar com a senhora. Né? Então, assim, cara, na época, o Ovation, quem é que tinha? Ninguém tinha um negócio daquele. Quando eu cheguei, era só de eu cheguei, tirei da capa, o pessoal caiu o queixo. Então, assim, a gente conseguia muitas coisas pra gente servir, porque Deus ia nesse. Os eventos do Bar Encontro. Isso. Que era menor que esse estúdio. E aí falou assim, não, vamos tocar a banda completa, 13 cabeças. 13 pessoas. Naipe de metais, percussão, 2 teclados, 2 guitarras, 3 back, batera, baixo. Gente, vai ter gente do lado, assim, era um palquinho bem pequenininho, vocês lembram? Tinha na Bar Encontro. Não cabia, gente. Não. Era todo mundo no chão, era tipo um palcozinho bem pequenininho. Eu falei, só dos metais, vocês vão ficar lá pro outro lado, que até não atrapalha tanto, porque até a sonorização no teu ouvido cantando e tudo mais, a gente até brincava, né? Mas dá. Deus providencia, e o negócio tremia, né? Olha só. E uma coisa que o Aelon tinha, eu não sei as outras bandas, não sei como é que era, mas assim, a gente tinha uma equipe, a banda não era só os músicos. Nós tínhamos uma equipe que era de apoio, e tínhamos uma equipe de som, que eram 2 rapazes.
o André e o Flávio. Então isso, e a gente lutava, como que a gente fazia? A gente fazia adesivo na mão. Tinha dias que a gente parava no lugar onde a gente ensaiava, em vez de ensaiar, a gente ia cortar adesivo, cara, na mão, cara. A palavra Jesus, com o nome de Jesus, com o nome da banda, e vendia aquilo no dia do show. E com aquele dinheiro a gente comprava caixa de som, mesa de som, cabo. Por quê? De tanto tomar na cabeça de chegar numa paróquia e não ter o som, a gente que levava o nosso som. A gente parava para ter que primava fazer os A cabos. qualidade do som. A gente Fazia- primava por ter o nosso Fazer som. cabo. E lá naquelas lojas lá, Cascadura, Madureira, Comprar comprar cabo, os plugs, tantos metros de cabo, comprar, né? Pra soldar, fazer esse Fábio, e você? Eu disse como eu lembro dele, né, cara? Com a calça jeans, com o violão. Como é que você lembra dele dessa Cara, eu época? lembro o Jailson cabeludo. Olha só. Eu tenho uma foto lá. É, Então, cabeludo. Ó, queima de arquivo. Queima de tá arquivo. vendo? Queima de arquivo. Na verdade, assim, eu era, poxa, um pequeno lá, tocava teclado lá na São Brás, aí casamento de um casal amigo nosso, Wagner e Cristiane. Sim. Inclusive, na minha primeira missa, o Wagner quem esteve do meu lado ali tocando e me acompanhou dali em diante. Então, assim, foi uma honra ter sido chamado para o casamento deles, de cara. E aí, não, quem vai cantar é o Jailson, eu não conhecia. Devia ter o quê? Uns 12 anos? Não sei. Não? E eu tinha 13. 12, 13 anos? Eu não sei. E aí chegou, cantou pra caramba. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Foi isso, assim. E aí, através também do Léo, né, Leonardo André, conheci outras músicas do Ministério Quírios, né? Tem até uma, cara. Vou começar a brincadeira, porque tem um monte de instrumento aqui, ninguém tá tocando. O pessoal só tá conversando. Mas aquela de Maria. Caramba. Glorificará o Senhor. Foi a do casamento. Né? Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Que olhou para sua pobre serva e por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, o que realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Maria será sempre a nossa mãe. Ela nasceu a salvação. Ensina-nos a viver como irmão. Vem nos ensinar, dizer sim. Só com o coração. Exemplo de amor, serva fiel, Maria. Uma coisa engraçada, ele tinha. Quantos anos você tinha? Eu tinha Uns uns 12, 13, por ali. Né? Então posso mostrar para ele uma coisa aqui? Pode. Vou mostrar uma coisa aqui. Enquanto você estava tocando, olha o que chegou aqui para mim aqui, ó. Oi.
Viemos aqui falar um pouco de Jailson. Fomos convidados para falar de Jailson. Que Falar de isso? Jailson é muito fácil. Uma pessoa incrível, um músico maravilhoso, uma voz ímpar, que a gente pode escutar o dia inteiro sem enjoar. Conhecemos o Jailson em 98. Aí eu tava com 14 anos e ele Um pouquinho encontrei. antes de 98. Na Divino Salvador, ele cantava na Quírios e era assim uma pessoa que chamava muita atenção, né? Que a gente gostava muito de ouvir. E nos tornamos amigos quando estudamos juntos na Escola de Música Vila Luz. E tivemos o prazer de ter Jailson cantando no nosso casamento. Há quantos anos atrás? Eita, filho, muito Depois ele faz detalhes. 27 a 28 anos atrás. 28 anos. Essa música tem 28 anos. Tem. E a vida Acho que vem 95. sempre nos colocando juntos em qualquer lugar que a gente vai, a gente pensa, e encontrando Jailson. É no shopping. É no shopping, é no Mercadão de Madureira, numa missa que a gente aleatória, que a gente vai em algum lugar, a gente tem o prazer de se encontrar. Então é muito fácil falar de Jailson, essa pessoa maravilhosa, Inspirada por Deus. inspirada por Deus, que tem um abraço quentinho, né? Que tem sempre uma palavra boa para falar, sempre nos momentos bons ou ruins, ele sempre tem uma palavra do céu para gente. Né? Então é um prazer fazer parte dos amigos de Jailson, das pessoas que têm o prazer de conviver e conhecer. Tá? Um beijo. Beijão, Jailson. Tudo de bom aí pra você. Eita, tá virando arquivo confidencial aí também. Aí tá demais, hein? Conhece eles? Conhece eles? Conhece eles aqui? Meu Jesus. Esse outro aqui, cara, que você acabou de falar nele, né? Salve, meus mestres, Fábio Cirino e André Rebelo. Cara, E um salve especial para esse cara que tá com vocês aí, Alexandre Honorato. A gente tem muita história junto aí, eu e esse cara, né? A gente fez parte da mesma banda, né? Uma banda chamada Ayalon, lá dos anos 90. Né? Quando eu cheguei na banda, o Alexandre já estava, a banda já existia, né? Mas assim que eu cheguei, eu detectei logo um talento desse cara assim, para composição, né? Muitas músicas que a banda cantava era dele, né? E assim, um vocalista também incrível, né? Um cara de frente, assim, sabe? Com muito talento para voz, né? E esse cara tem muita coisa para contar aí para vocês, né, cara? Muita coisa aí, sabe? Muitas histórias também que ele passou também aí, extra Ayalon, né? Um cara com uma estrada incrível aí na música católica aí, tá? Um grande abraço aí para vocês, tá? Pô, vida longa ao podcast. Alexandre, um beijo grande, querido, beijo na família. E espero encontrar vocês em breve, tá bom? Aquele abraço, meus queridos.